Boa noite. Gostaria de me apresentar, agradecer primeiro a presença de todos vocês aqui. Meu nome é Juliana Osken, eu sou diretora de marketing da Suvinil. E é um prazer recebê-los primeiro nesse tão gostoso, nesse mês de primavera. Acho que nada mais propício do que fazer num ambiente parte ao ar livre. E esse momento do ano é mais do que especial para a Suvinil. É quando nós divulgamos e compartilhamos com vocês o nosso... Vamos lá. Qualquer coisa eu vou na voz mesmo, né? Estudo de Tendências de Cores 2019 da Suvinil. Vamos trocar? É sempre um momento muito esperado, nós sempre nos preparamos muito para ele, porque nós vamos revelar e discutir aqui com vocês quais são as apostas da marca Suvinil para as cores que vão fazer a cabeça, o coração e a casa das pessoas em 2019. E é claro que não é só uma cor, é uma combinação, são inspirações, paleta, né, uma paleta grande de cores que ajudam as pessoas, os profissionais, a decidirem, né, as mudanças que elas querem fazer nas suas casas. Então, para esse momento que nós reunimos aqui arquitetos, profissionais de design de interiores, decoradores, jornalistas, influenciadores digitais e demais profissionais do setor, nós sabemos que, para vocês também, a cor é parte integrante do seu dia a dia. Afinal, com as cores, a gente transforma tanta coisa, expressa a personalidade. Todos nós gostamos muito desse assunto, não é? E a Suvinil está num momento diferente, muito especial. Desde maio, quando nós reposicionamos nossa marca, mudamos logo, propósito da marca, personalidade, inclusive nas mídias sociais, trazendo um pouco das pessoas, a história das pessoas por trás das tintas que pintam as paredes aí dos brasileiros há 57 anos. Então, uma marca com muita tradição, qualidade, que inspira confiança, agora querendo uma proximidade com esse consumidor, esse profissional que usa a nossa marca. E é isso que a gente vem falar aqui, da história das pessoas com as cores. E, para esse estudo, não podia ser diferente, nesse momento de transformação da Suvinil, fazer isso sozinho não tem graça nenhuma, né? Então, desde o ano passado, a gente tem chamado esse momento da Tendências de Cores de Lab, porque realmente é um laboratório de inspirações da vida de pessoas, personagens comuns, que, de alguma forma, participam do estudo conosco. Não temos feito isso mais sozinhos, a gente traz um grupo de profissionais para fazer parte com a gente do estudo. Então, como nos outros anos, nós contamos com a nossa consultora de cores, a Ana Kreutzer, que conduz o estudo, e, esse ano, em especial, com mais 4 profissionais, personagens, que a Ana vai revelar para vocês de que forma que eles fizeram parte do estudo. Então, não vou dar nenhum spoiler, eu só queria agradecê-los mais uma vez. Estamos aqui com o time Suvinil, várias pessoas de várias áreas, para prestigiar esse momento da revelação das cores, das nossas apostas. E vamos dar continuidade com a Ana. Obrigada a todos e que seja uma noite bem agradável para vocês também. Boa tarde a todos, todas. Esse é um momento muito esperado do ano, né? Como consultora de cores da Suvinil, eu me sinto muito agradecida e honrada de estar aqui mais um ano, junto com a Suvinil. E com vocês todos, né? Muitos de vocês eu conheço já de anos anteriores. Enfim, a gente está construindo uma narrativa, uma história, ao longo de alguns, acho que uns 7, 8 anos já que a gente faz esse trabalho. Bom, como a Ju falou, esse trabalho não é um trabalho solitário, não é um trabalho só da Ana. Né? Eu empresto o meu olhar e costuro um pouquinho dessas histórias, né? Trago um pouquinho de ordem para esse caos, que é o mundo das cores, para a gente tentar entender um pouquinho o significado das coisas. Né? A gente tem tanta informação o tempo todo, como editar tudo isso? Né? Então, o trabalho de tendências ele está muito menos para a bola de cristal e mais para a edição, né, do que qualquer outra coisa. Bom, eu começo esse trabalho... Acho que eu estou um pouco longe do... Ele não pega, né? Está muito longe. Com uma perguntinha, né? A gente está falando de tendências 2019. Como será 2019, né? O ano que antecede 2020, né? 2020, lembra? Muito tempo atrás, era o ano do futuro.
né, os carros voadores, aquela casa séptica, né, os Jetsons. Cadê os carros voadores, né? Cadê aquela casa branca cética, né? Os robozinhos que vêm servir a gente? Então, esse ano é um ano de reflexão mesmo, né? De repensar o que aconteceu com esse futuro, porque ele já chegou, né? E não chegou, na verdade, acho que para muitos de nós não chegou como nós imaginávamos, né? De certa forma. Como é que esse futuro anda se desenrolando? Então, nesse caminho, a gente questiona não só cores, né, de onde vêm as cores que a gente tem visto por aí, mas essas cores elas têm uma raiz, elas têm um motivo para se manifestarem com maior popularidade em determinado tempo, né, em determinado mercado. E esses motivos são motivos puramente humanos, né? Quando a gente fala de futuro, a gente não pode esquecer que a gente ainda é humano, né? E eu acredito que nós sempre seremos humanos, né? Muito embora tenha assistido coisas, conversas e lido artigos por aí um pouco questionadores nesse sentido. Então, as tendências da Souvenir elas são pautadas por essas questões, por essas perguntas, né? Mas, quando a gente fala de futuro, a gente não pode esquecer e não pode deixar de pensar no presente, né? Olhar para o passado, olhar para o presente, como é que está, o que tem nos influenciado até os dias de hoje. Então, para responder essas perguntinhas, né, que forças são essas que regem o nosso agora, né? Como é que a gente está, como é que as pessoas estão vivendo, né? Nós, da Souvenir, convidamos 4 pessoas que colaboraram. Baixinho. Eu vou convidá-los agora para participar pela primeira vez dessa apresentação das cores das tendências da Souvenir. Convido Rafael Miliari, venha, junte-se a nós. Regina Dati. Paulo Alves. Peguem seus lugares. Fique à vontade. E Juliana Camargo. Podem sentar, fiquem à vontade, tem uma água para cada um, que já a gente... Bom, essa é uma das surpresinhas que a Ju não revelou aqui, como essas pessoas participaram esse ano desse estudo, né? A Ju, o Rafa, a Regina e o Paulo. São pessoas reais, são profissionais, né? O Rafa e a Ju são arquitetos, o Paulo também é arquiteto e designer, e a Regina Dati é uma grande artista. Nós trouxemos pessoas reais, com histórias e narrativas reais, que têm tudo a ver com os estudos que nós temos feito das cores de tendência nos últimos anos, né? Por isso que eles estão aqui, eles vão participar e debater com a gente, entender como essas tendências, essas cores têm se desenrolado nas vidas deles também. Pode passar. Bom, no último ano, nós trabalhamos com 3 temas: magnético, ideológico e natural. Quem acompanha o conteúdo da Souvenir já está a par desse conteúdo. As tendências elas não morrem no dia 31 de dezembro. Né? Nada novo surge de um dia para o outro, de uma hora para outra, de maneira inesperada. Né? As tendências elas se desenvolvem, elas evoluem, né? E elas têm um caminho. Então, a gente continua analisando essas tendências, esses movimentos, essas cores que têm um update esse ano, uma atualização em termos estéticos. O magnético é um tema que a gente aborda aquilo que é invisível aos olhos, né? O essencial é invisível, a cor tem aspectos... A cor é tão visual, né? Quando a gente fala de aspecto invisível da cor, até é difícil a gente parar para pensar, porque é muito visual. Mas existem aspectos invisíveis das cores, sim, que são as sensações, as energias das cores, né? Nós nos expressamos através das cores, isso é tanto inconsciente quanto invisível, a gente não sabe, eu não sei porque pus essa roupa hoje, acabei de descobrir numa conversa que eu estou nesse momento, acabei de pintar a minha casa dessas cores, e foi super inconsciente.
Aqui a gente fala sobre inteligência emocional, é um movimento muito forte nesse momento no mundo, né? Nós, enquanto sociedade, estamos aprendendo a lidar com as emoções, estamos nos educando emocionalmente, né? Isso é novo na nossa sociedade, existem já escolas, crianças e novos processos educacionais focando nisso, né? Para nos tornarmos pessoas que sabem lidar com as emoções. Tem um documentário muito interessante, The Mask You Live In. Eu não sei quem já assistiu esse documentário, eu acho fantástico. É um documentário que é um estudo que foi feito com jovens, com homens norte-americanos, mas poderia ter sido feito com homens de qualquer lugar do mundo. Fala sobre a sensibilidade, né? Sobre lidar com a sensibilidade, como nós fomos educados, né? E principalmente, acho que a realidade masculina, né? De não poder expressar emoção, sentimento, é muito interessante isso. Então, essa tendência, a gente fala sobre isso, sobre inteligência emocional, mas, ao mesmo tempo, a gente fala sobre a energia das cores, né? Não só a energia que vem de dentro para fora, como as emoções, mas o poder realmente cromoterápico das cores. Eu já dei alguns exemplos aqui anteriormente. Um deles é a Chroma Yoga, que é um estúdio de yoga em Londres, que você escolhe a aula pela cor, né? E essa aula, tanto a sequência de movimentos, os exercícios, como a própria sala de aula, acontece numa imersão cromática para te induzir a determinado estado de espírito, né? Então, a cor sendo usada realmente como um antídoto mesmo, como um remedinho, né? Um remedinho natural, um remedinho que é capaz de te transformar, de te mudar de alguma forma. Nesse sentido, um update desse tema, isso a gente já falou ano passado, tudo que eu falei para vocês, pesquisando essa tendência, essa estética, né, a gente falou muito de rosas claros, o movimento do Millennial Pink, é um movimento que responde a essa nossa abertura a um campo mais sensível das emoções. O rosa é a cor mais afetuosa, né, tecidos, texturas, veludos, né, círculos, são sinais, são signos muito emocionais, muito sentimentais, muito sensíveis, né, e eles não têm mostrado nenhum prazo de validade tão curto assim. A gente vai continuar vendo cada vez mais rosas clarinhos, né, são cores muito afetuosas. E, por outro lado, também os tons violetas ligados a uma energia mais misteriosa da cor, ou até esse poder cromoterápico da cor. Quando eu investigo o desenvolvimento dessa tendência, que a gente já falou ano passado, eu me deparo com algumas estéticas e algumas conexões, né, da imaterialidade da cor, o digital, o emocional e o espiritual. É um campo em que nós, seres humanos, estamos desenvolvendo. E a tecnologia, né, que ela é invisível. A gente está aqui mandando dados e foto e postando, e pessoas recebendo em qualquer lugar do mundo. A gente não vê isso acontecer, a gente não vê a foto, a gente não vê o arquivo saindo daqui e indo para outro lugar, né? Se a gente for parar para pensar nisso, existe uma relação muito intrínseca nesses desenvolvimentos e nesse campo sutil que está sendo desenvolvido nesse momento. Então, quando a gente fala de tecnologia e carros voadores, na verdade, a gente está falando de uma coisa muito silenciosa. Então, tanto nós, seres humanos, estamos nos tornando mais intuitivos, né? A gente pensa e fulano está lá ligando, mandando mensagem para a gente. Isso tem acontecido cada vez mais. Eu converso com as pessoas sobre isso, e é fato, né? A gente está vivendo isso. E como a tecnologia também está se tornando cada vez mais intuitiva. Assisti uma palestra, uma conversa, na verdade, da Lia Delcorte. Eu não sei quem conhece a Lia Delcorte, que vai estar no Brasil dia 23 de outubro, lançando o Bloom, a nova edição do Bloom. Ela é uma grande pensadora dos tempos, das tendências, enfim, uma grande referência para mim, acho que para muitos de vocês também. É uma conversa dela com Martin Heymold, que é o fundador da The Future Laboratory. E eles, cada um trouxe 5 aspectos de futuro, né, o que eles veem para daqui 20 anos. E eles viam as mesmas coisas, só que de formas completamente diferentes, né? Então, enquanto o Martin Heymold também via uma tecnologia que tirava a interface do meio, o botão ou o aparelho, ali também via isso, mas ela via isso como intuição. E o Martin Heymold via a possibilidade de implantes de chip no cérebro, né? Enquanto ela, na contramão de tudo isso, falava assim: eu vejo a mesma coisa, mas eu vejo intuição, eu vejo uma internet. Na verdade, a maior rede de comunicação que existe é a natureza, são as plantas. Existe uma inteligência nas plantas, existe uma inteligência
que a gente ainda não compreende, que a gente está começando a compreender. Então, quando eu falo do magnético, eu estou falando de tudo isso, né? Estou falando de tecnologia, de intuição, né? Essas interfaces vão sumir. Pode passar para mim, por favor? Eu trago um projeto que é da própria Lia Del Corte com a Google, né, que foi lançado esse ano lá em Milão, que é o software. Eu não sei quem teve acesso a esse material. Que passa. Tecnologia. A gente está falando de tecnologia que não precisa de interface, que não precisa de botão, não precisa de nada. Eu poderia estar falando aqui, vocês lendo todas as imagens lindas que eu estou vendo na minha cabeça. Bom, eu chamei isso de tecnostalgia, porque é um grande exemplo disso, né? A tecnologia ela está evoluindo, de certa forma, em termos de software, em termos de gestos, né? De interações humanas, mas, ao mesmo tempo, esse projeto ele visa... Você pode passar para mim? Está funcionando? Pode passar manual mesmo enquanto eu falo, por favor. Bom, esses são alguns dos resultados desse projeto. É um projeto que mostra como os devices do nosso cotidiano, essa tecnologia que a gente interage, né, que todos nós interagimos o tempo todo, o celular, a caixinha de som, né, o óculos de realidade aumentada, enfim, eles estão evoluindo no sentido de se tornarem mais humanos, né, mais táteis. Eles estão sendo revestidos de tecido, eles estão se incorporando à decoração e a momentos super-humanos na casa. Não tem nenhum carro voando aqui, nenhum robozinho super, né, vindo de rodinha servir alguma coisa, muito pelo contrário. Né? Se a gente imaginava que o avanço tecnológico teria essa forma tão fria assim, na verdade, o caminho é contrário, porque é simples, né? Simplesmente perceber que nós somos e seremos humanos. Então, esses são os devices. Vocês veem aqui uma caixinha de som revestida de tecido, celulares revestidos de tecido. É um caminho que busca, que a tecnologia busca se humanizar cada vez mais para se aproximar da gente, e não o contrário. Né? Porque nós estamos vivendo um momento de realmente repensar a nossa relação com tudo isso. Pode passar. Você aperta o play para mim, por favor? Esse é um videozinho que mostra muitos dos projetos que têm sido desenvolvidos de renderização de ambientes completamente reais. Né? Tem um tapete ali que todo o cenário foi construído digitalmente, como esse cenário aqui do Andres Heisinger, que é um super designer que tem lançado projetos super bacanas. Assim, você olha e fala, gente, esse lugar é real, ele existe, né? Não é possível não ser real. E, ao mesmo tempo, ele traz todo esse ar lúdico, essa ideia de sonho lúcido. Inclusive, o nome do projeto dele é Sonho Lúcido. Né? E outros estúdios também brincando com essa ideia de renderização. A gente, quando olha fotos no Instagram, eu tenho uma coleção de fotos que eu comecei a pesquisar o trabalho desses caras. Você realmente já não sabe mais o que é fotografia, o que é real e o que é produzido digitalmente. Eles realmente imprimem em 3D, são produções reais. Né? Aquilo ali é uma peça real. Foi produzida em 3D, toda montada. E esse ambiente é um ambiente totalmente digital. O que o magnético traz para a gente, essa aura violácea, né, os violetas e os rosas, né, tem a ver com essa ideia de sonho lúcido, o que é real, o que é digital, o que é tátil, o que não é.
Aqui mais um outro projeto também do Andreas Heisinger, que também ganhou milhares de curtidas aí no Instagram, um projeto super compartilhado em grandes sites internacionais também. Ele cria isso a partir dos sonhos dele. Ele acorda simplesmente com essa imagem na cabeça, né? O que eu amaria fazer é conseguir tangibilizar as minhas imagens através de um programa de design, ou enfim. E ele cria esses ambientes totalmente irreais, são totalmente renderizados, mas também cria peças reais, como essa poltrona, né, que chama Hortência, by the way, para abrir a primavera. Outros projetos que também bebem dessa fonte do irreal, do sonho, né, da metafísica até, né, dessa ideia da metafísica. A metafísica, lá nos tempos de Aristóteles, ela não previa o digital, né, ela não previa a tecnologia, ela previa o corpo, mente, espírito, né, nós humanos que ia além desse corpo físico, né, e agora essas coisas todas se mesclam. Então, espaços reais, né, produzidos a partir dessas ideias da metafísica, das sombras, de luz e sombras, né, para confundir realmente a nossa perspectiva, o nosso olhar, e peças sendo produzidas através desse conceito de desconstrução desses elementos, né, da metafísica e até do movimento artístico que antecedeu o surrealismo, né, de desconstruir. Tem uma mistura de Mênfis com surrealismo aqui nessa história toda. Então, com paletas de cores um pouco mais fortes. Aqui outros exemplos, acho que esse tapete da Patrícia Urquiola também é um bom exemplo disso, né? Ela brinca com essa renderização, né? Parece um erro digital de arquivo ali na repetição de padrão. Ela lançou uma coleção toda com essas inspirações digitais, mas com uma paleta super afetuosa, tátil, rosa e amarelo, né? Juntos. E entram também nessas paletas os dourados, né? Os latões completamente dourados, super brilhantes, super vibrantes. Então, rosas e amarelos sempre. É um acorde super afetuoso. Então, nesse tema, a gente tem um update dos dourados. A gente tem, na paleta, o ouro do Egito, que é dourado mesmo. É uma tinta metalizada da Souvenir. Ela não é só a cor representada, mas é metalizada. E a cor quentão. Aqui um update, um resumo do que seriam esses tons de dourado, né, num ambiente mais minimalista também, super inspirador. Pode apertar o play, por favor? Vamos lá, né? Chegar em casa é uma alegria. Você se encontra, onde você descansa o corpo, o espírito, a alma. Acho que eu sou uma pessoa super sensível. Eu gosto de me relacionar, de experiência com pessoas, com espaços. Quando eu faço um projeto, eu não faço só. A gente realmente vive assim um período, uma história juntos, assim. É muito intenso, é muito amor, é muita paixão mesmo, sabe? A casa, né, ela vai se transformando. Eu digo que a casa é um ser vivo. Quando a gente comprou o apartamento, a gente ficou apaixonado pelo pé direito duplo. E aí eu fui estudando a planta, eu fui percebendo que dava para abrir tudo e não ter paredes no apartamento. É todo mundo convivendo. Acho que essa convivência eu quis muito. E trazer as pessoas para dentro aqui é uma delícia, super gostoso. E junto com o meu tapete rosa, que a hora que entrou, meu marido, assim, deu carta branca, né, pra mim. Então, até o tapete rosa, quando chegou, ele não falou nada. Mas fez super parte do projeto, super integrado. Eu tô fazendo yoga, que tem sido super bacana pra mim. Eu acho que aprender a respirar, a se conectar. E a conexão com as cores, acho que é uma conexão que, naturalmente, ela vai surgindo. Eu tenho visto muito roxo dentro da yoga também. Que são cores que realmente... Acho que ela tem uma conexão assim com essa áurea feminina, né? Com essa leveza. Hoje tem uma adega que vira e mexe, tem novos vinhos chegando, novas experiências pra gente experimentar. A gente adora viajar, tanto é que a gente buscou uma artista, que é a Rita Weiner, para fazer um painel na entrada da nossa casa, que pudesse contar um pouco da nossa história. Então a gente passou para ela todas as viagens que a gente fez. E que a gente pudesse ter isso de uma forma mais contemporânea dentro da nossa casa também, colorida. Então essa coisa de viajar
Para mim, é realmente estar aberta ao mundo. Ir viajar é muito bom, mas voltar é melhor. Apresentando para vocês, então, a Juliana, Juliana Camargo. A Ju é uma das colaboradoras do estudo esse ano. Na verdade, a colaboração foi feita... A colaboração foi feita, na verdade, de uma forma super intuitiva. Assim, a gente... obrigada, Ju, por ter aberto a sua casa para a gente, né? Porque a casa somos nós, né? A gente não combinou nada com a Ju, ela nem sabia o que ia ser, em que momento e como isso ia entrar no conteúdo. A gente não combinou com ninguém, na verdade. Foi muito bacana como o discurso, as histórias, elas realmente têm a ver. O que a gente busca trazer hoje é justamente esse presente para vocês, né? Eu falei de tendências aqui de coisas super irreais ou surreais, né? Ou pós-reais. Falei de tecnologia, falei de intuição, falei de coisas que podem parecer muito de nós, mas os convidados aqui para mostrar para a gente um pouquinho de como esses movimentos já começam a entrar no nosso cotidiano. Então, assim, a Ju não saiu de uma revista, né, ou de algum local irreal para cá. Ela é uma pessoa real. Ju, como você vê esses aspectos do magnético que eu comentei aqui, alguns dos aspectos, como você tem se relacionado, ou se alguns deles já fazem parte da sua vida nesse momento, assim, como eles entraram na sua vida? Boa tarde. Pô, eu nunca pensei que eu fosse uma pessoa magnética. E também, assim, vendo agora, né, estudando um pouco a questão do magnético, acho que tem muita coisa a ver comigo mesmo, o magnético. Dos tons que eu vi, desde os tons de azul que eu tenho em casa também, mas esse tom rosa mesmo que entrou na minha casa, eu falei, a hora que entrou não saiu mais mesmo, ele ficou na minha casa. E eu falo, meu marido, a gente tem 2 filhas também, então o mundo dele é meio cor-de-rosa, ele assume. E acho que, bom, o magnético, acho que essa conexão hoje, eu sinto que essa conexão não só no nosso trabalho, né, quando você pensa em criar, mas a conexão que nos une, né, quando um cliente chega ou quando um amigo chega na sua casa e se encanta com que você, né, com a tua pessoa, né, com como você recebe ele em casa, ou na hora que você cria, isso tudo são traços, assim, são energias que vão, né, se formando. Eu falo traços porque essas energias, acho que elas não têm fim, né? Elas vão e seguem e nos unem, né? Acho que hoje eu estou aqui, né? Eu conheci também, acabei em algum momento a gente se conheceu e hoje eu estou aqui do nada, né? Então essa conexão ela existe mesmo e veio para ficar, né? Não é isso que você falou, é super real. A gente está no ano 2018 aí, né? Essa questão dos Jacksons realmente, ninguém quer isso, né? Acho que a gente quer viver de uma forma carinhosa, de uma forma quente, de uma forma gostosa mesmo, não só na nossa casa, mas com as pessoas que a gente convive e quer trazer para perto da gente, né? E a forma de trazer essas pessoas, acho que receber essas pessoas em casa é muito bom. Acho que esse é o meu magnetismo. Delícia. Uma das coisas, quando eu recebi o vídeo também, acho que você abre o vídeo falando, né, que é um lugar de entrevistas que a gente fez com você. Obrigada, Rafa. Ele é o cara que faz. Ele é um cara de atitude, ele resolve de uma forma e faz uma cara de fácil, assim, de que foi muito fácil.
Isso, na verdade, a gente te chamou para esse tema, assim, porque você passa isso, né? Você exala isso. E não só você, na verdade, muitas pessoas, né? A gente convidou uma pessoa real justamente para mostrar que, quando a gente fala disso aqui, quando a gente fala de intuição, quando a gente fala até de metafísica mesmo, a gente está falando de algo que, há 10 anos atrás, uma marca de tinta, assim, tabu máximo falar de espiritualidade, que é isso, né? Então, obrigada, Ju. E a gente, daqui a pouquinho, conversa um pouquinho mais sobre a sua casa. Obrigada a você. Esse azul também é muito interessante. Uma das coisas que eu lembrei aqui é esse motivo subjetivo da escolha das cores, né? Você sabe o porquê que você escolheu esse azul, Ju? Não. Eu me arrisco a dizer aqui algumas coisas sobre você. Depois de ter passado um dia na casa da Ju e conversando com ela, entendendo a história de vida dela, assim, até depois de uns 2 dias me veio, eu escrevi para ela no WhatsApp, até escrevi para a redatora, falei, olha, eu acho que o azul da Ju tem tudo a ver com todas as histórias, né? Uma que posso contar aqui? Está escrito já, está no catálogo, enfim. A Ju conheceu o marido dela na piscina, né? Na água, e aquele corredor ali é o corredor dos quartos dela e das filhas. E a água é uma cor super emocional, né? A água são as nossas emoções, assim, são todas as nossas emoções, assim. Eu vi a água ali na sua casa, a hora que eu entrei, eu vi a água ali, né? Eu vi toda a sua história, na verdade. Então, e é um azul caribenho, assim, apesar de chamar azul átomo, né? azul átomo. Ele é bem caribenho mesmo, parece que você está assim no fundo do mar do Caribe, assim, só faltam uns peixes assim. No... É muito leve, né? Muito leve. Cadê? Tem mais detalhes aqui? Opa! Aqui tem alguns detalhes do painel que você fez, né? Que contam as histórias de vida, a delicadeza, né? Dessa casa. A Rita, acho que ela chegou também com esse painel com uma delicadeza também, porque ele é colorido, ele tem assim uma força, né, dentro da nossa casa super grande, mas ao mesmo tempo assim ele é de uma delicadeza assim que ele não enjoa, sabe? A gente realmente ele mora dentro de casa, 7 anos que a gente está ali e ele é incorporado assim, ele tem muitas histórias para acrescentar ali, realmente. Você já pensou em mudar a cor da sua parede? Não, olha, nunca pensei. Nunca? Há 7 anos. É a 7 sua cor anos. mesmo, é uma cor É uma cor da que eu... vida. Não, eu até quando... Né, eu falei, vamos filmar teu apartamento, eu repintar, porque a cor... Eu falei, não, vai ter que estar cor nova, né? Mas é uma cor que eu amo. E de noite, assim, fica um desbunde aquela cor. Fica linda, iluminada. Delícia. Obrigada, Ju, por abrir sua casa, compartilhar essa inspiração, essa lindeza com a gente. Vamos partir para o nosso segundo tema, o ideológico. O ideológico é um tema que ele é polêmico, de certa forma. Desde o ano passado, quando a gente mostrou alguns cases, a gente debateu, e foi muito legal, porque no workshop que a gente co-criou com outras pessoas, outros profissionais, no ano passado, e acho que já era muito prova disso, né? Da não exclusão, né, das pessoas, aproximar realidades, né, e não excluir. Não tem como não ser assim, né? Não tem como. Infelizmente, a gente está vivendo um momento de tensão social em vários lugares do mundo, não só no Brasil, enfim. Mas isso é um momento que acontece porque as pessoas realmente estão acreditando mais em si mesmas e naquilo que elas acreditam, nos valores, e buscando e lutando por aquilo que elas acreditam. Então, as novas tribos, hoje, elas são muito menos estéticas, como os grupos e as tribos de moda, né, dos anos 70, 80, 90, e elas são muito mais tribos de mentalidade do que tribos que, esteticamente, se vestem iguais ou parecem ou seguem um determinado movimento, né? Então, o ideológico, a gente fala disso, dessa autoconfiança, que é fundamental, e a gente tem visto esse poder nas pessoas mesmo, a gente acredita nesse poder, a gente vê esse poder nas pessoas, né? As pessoas indo para a rua, indo para onde tiver que for, e expressando a sua voz, movimentando o mundo para uma direção mais
mais equilibrada, mais humana também, né? A gente está falando de humano aqui o tempo todo. Então, esse é um tema que fala sobre essa revolução, sobre essas ideologias, mas também fala de pessoas que encontram soluções tangíveis, né? Que fazem, assim como o Rafa acabou de fazer comigo aqui no microfone, né, Rafa? Ele não tem tempo ruim, não. Vamos resolver, vamos fazer a coisa acontecer. Então, ideológico em termos estéticos, a gente tem visto ambientes super chocantes em termos de cores e quebras de paradigmas também no que diz respeito à cor, né? A gente vem de uma cultura do branco que encontrou no cinza uma forma de repente, trazer uma sensação diferente ou completar o que faltava ali em termos de cores no espaço. As paredes, uma parede colorida como um primeiro passo de uma casa decorada, de uma casa colorida, de uma casa com cor, né? E, de repente, essas cores que eram só cores de assento, cores de uma parede só, elas estão virando cores de salas inteiras, né? Pode ser vermelho, pode ser laranja, pode ser azul, do mais vibrante, e contrastes muito fortes ou ambientes completamente monocromáticos. E, sim, por que não? Né? Então, a gente está vivendo esse momento, essas casas expressam pessoas com essa autoconfiança, né, e essa personalidade marcante através da casa. Se a gente não pudesse expressar ou experimentar dentro da própria casa, onde é que a gente vai poder fazer isso? Né? Então, esse tema ele fala sobre cores ou composições monocromáticas. Essa cor está bem diferente do que realmente é esse projeto aqui. O projetor está realmente distorcendo bastante a cor. Ele é um projeto rosa, um projeto do Note Design Studio, um estúdio super bacana, que desenvolveu um projeto de um bar totalmente monocromático, em tons de coral, enfim. E aqui casas ou outros projetos também que usam essa ideia de envelopar o espaço com cores, né? Pode ser um azul, pode ser um verde, pode ser um amarelo, né? Seja qual for a cor, ela serve para preencher o espaço e conferir personalidade para os espaços. A gente vai mostrar mais um videozinho para vocês. Eu sempre gostei de ter um espaço agradável. A casa ajuda a gente a descobrir quem é você. Pelo jeito que você se relaciona com a casa, aonde você mais gosta de ficar nela. A minha relação é essa de amor, né? De gostar de ficar aqui. Eu sempre chamo os meus amigos para vir, engraçado, né? Eu gosto de receber. Beber vinho à vontade, na mesa até altas horas. Eu acredito no mundo em que as pessoas se ajudam. As nossas decisões, minha e do meu marido, foram sempre muito casadas, sabe? Então, foi assim que a gente uniu a arquitetura, que é o meu ofício, e cinema, que é o que ele trabalha. Então a gente foi escolhendo questões de cores, os quadros, que a gente sempre quis fazer uma parede dos filmes dele, que ele distribuiu no Brasil. Mas eu vi potencial nesse apartamento desde o momento que eu entrei. Gostei do tamanho, do pé direito, as características clássicas de um apartamento dos anos 70. A primeira coisa que eu fiz foi pintar de azul. Sempre foi uma decisão inconsciente, nunca foi consciente. Que eu gosto muito dessa cor, eu acho que ela consegue extrair o seu melhor. Quando eu falo pintei, fui eu mesmo, tá? Eu que pintei. Que eu adoro fazer coisas manuais, né? Foi um azul bem profundo. Logo de cara o ambiente já se transformou. E é engraçado que quando eu pintei, eu já falei, não, preciso de algo vermelho aqui. E é legal notar essas nuances, né, ao longo do dia. Agora, com o pôr do sol, a gente já tem mais esverdeado. O ambiente vai mudando ao longo do dia. É tão grande a presença do azul, né, que faz isso realmente. Eu fico bem relaxado. É a coisa mais gostosa você chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho e respirar tranquilo, sabe? Eu me sinto super confortável, super aconchegado num apartamento assim todo pintado de azul. Rafa
familiar e conta pra gente melhor essa história do azul que eu chamei de cor amuleto, né? Fala pra gente da sua história com o azul. Você me mandou foto até do caminhão de mudança, que era azul, tipo uma cor que faz parte da sua vida. Ai, posso falar primeiro do meu filho, gente? Olha que coisa mais linda. Esse é o Suki. Ele é lindo, ele é uma delícia. Foi a coisa melhor que aconteceu para mim ano passado. Foi eu ter ele na minha vida, coisa mais linda. É verdade, a coisa do azul realmente sempre teve presente. Sempre, desde quando eu era pequeno. Desde quando eu pintava, o azul sempre teve muito... Sempre gostei de praia, azul. O caminhão de mudança foi azul, não pedi azul, obviamente, mas quando eu cheguei ele era azul, tenho foto disso. E desde quando eu cheguei, o apartamento era todo branco, gostei. O piso da cozinha é azul, ele é original, foi o único apartamento do prédio inteiro que ele é original, ele nunca foi reformado. Então, o piso da cozinha um azul clarinho. Eu pintei o teto da cozinha azul, aí comecei a fazer atos vulcão na cozinha. Aí o azul foi entrando. Primeiro pintei o quarto, depois eu fui. Eu sou do tipo de gente que gosta de casa. Gosto de casa para os outros, eu gosto de fazer casa e gosto de morar, né? Então, para mim, casa é uma experiência. Gosto sempre de acrescentando experiências. Então, está sempre mudando, sempre acrescentando. Eu, depois de ter feito com vocês as fotos e depois de ter visto o vídeo, eu vou pintar o teto de vermelho. Então, acho que a gente sempre vai acrescentando, é sempre um acúmulo de experiências, né? A casa a gente nunca termina uma casa. Quem gosta de casa está sempre acrescentando, sempre mudando, sempre incluindo novas experiências, novas, né? Então, mas o que sempre vai prevalecer para mim é essa vontade de... Eu sempre pergunto para todo mundo que vai em casa, você está bem? Você está se sentindo confortável? É esse o que eu quero que as pessoas sintam quando vão em casa. E todo mundo fala, não, estou bem, estou... E, às vezes, antes de eu perguntar, elas falam, nossa, que gostoso aqui. Então, é isso que eu busco, sabe? É você se sentir bem, você se sentir em casa, sabe? Então, é isso que eu busco. Aquilo que eu falo de chegar em casa e falar, relaxei, você vai fazendo assim no sofá, sabe? Então, é isso que eu gosto. Esse é o meu quarto. Tem uns detalhezinhos, né, do azul, do lustre, algumas coisas para fazer um contraste. Tapete azul, tudo azul. Mas eu gosto também de uma coisa meio... beira um pouco Almodóvar também, né? Coisa do vermelho, contraste, azul, né? São cores opostas psicológicas, né? Você colocou um painel ali, tipo, você criou esse painel, né, Rafa? Esse painel foi um teste de marcenaria que eu gostei e acabei ficando em casa. Eu falei, eu vou levar para casa. A gente queria fazer um painel, era grande, daí ficou no escritório durante um tempo. Eu falei, acho que eu vou levar lá para casa. Eu gostei do teste. Aí eu fiz como obra de arte, ficou lá. Ele era vermelho já? Já era vermelho. Aí deixou lá, ficou, gostei. Aí depois veio a cor, aí foi indo. As coisas vão... decoração e intuição andam juntas, né? Quando o cliente fala para mim, Rafael, por que você pendurou o quadro assim? Eu falei assim, faço a menor ideia. Eu não sei. A gente tem uma intuição. A gente, né, não dá para você explicar um bom gosto, sei lá, não tem como você... Dentro mesmo, né? É intrínseco, né? Você vai fazendo, eu até prefiro quando o cliente não está em casa para eu pendurar, fazer uma produção, porque não buzina no meu ouvido, né? Deixa eu fazer tranquilo, depois você vem, a gente vai conversando. Porque as coisas vão acontecendo, vão devagarzinho, e aí a gente consegue fazer um trabalho que extrai o melhor da gente, né? E decoração é isso, interior é isso, a cor é isso, né?
vai com o tempo, vai com o passar do tempo. Comenta no vídeo, né, que é uma cor que extrai o seu melhor, assim, você descobriu o seu lugar no mundo, é no azul, né? Eu consigo... todo mundo fala do tal do ócio criativo, né? Eu adoro deitar no meu sofá e ficar olhando para a parede. Eu deito lá e fico lá, falei, pensando... Imersão, né? Normalmente sempre com o celular na mão, né? Todo mundo no WhatsApp, perguntando alguma coisa, mas eu fico lá olhando, pensando, ou às vezes acordo, né? Porque o quarto também é azul, e eu fico lá, acordo com a solução que eu precisava. Enquanto você estiver em casa, você está no azul, você está imerso no azul. Estou na cozinha, tomo café. Não tem outra cor azul na casa, né? Quantas casas você conhece que tem tipo a casa inteira preenchida de uma cor, assim, envelopada de uma cor, com contrastes lindos, que você usou vermelho, enfim? Olha, tirando todas as casas, os apartamentos que eu fiz até hoje, que são todos de cimento queimado, que eu não aguento mais fazer, com cor não tem. As pessoas têm um pouco de receio de colocar cor, sabe? Essas cores que são muito fortes, muito marcantes. Você tem que ter muito culhão para você embarcar numa cor e abraçá-la, porque as pessoas acham que enjoam. Você não enjoa de coisa boa, não adianta. Se enjoar, sabe? troca também, né? E também tem isso. Né? Enjoou, troca. Você pinta, né? Se eu um dia quiser, em um dia você transforma totalmente o ambiente. Eu te mandei fotos, não sei se você lembra, no seu WhatsApp, as fotos não de quando era branco. Era branco. Era completamente diferente, ou seja, em um dia você muda. Outra casa. Era outra casa. Então, a cor traz vida. A cor, né, eu acho que ela te traz, ela traz emoções, traz vibrações diferentes. Né? Então, tem cor certa para cada tipo de situação. Eu acho que é sábio quem sabe fazer isso para cada situação. Bom, e obrigada por nos inspirar que daqui para frente cada vez mais pessoas tenham coragem de fazer isso, né? Esse é um tema que a gente fala justamente dessa coragem, dessa atitude, assim, de eu não estou nem aí para o que os outros estão dizendo, né? Eu tenho um sentimento, eu sei avaliar o que está confortável ou não na minha casa. E se não tiver, pinta uma paredinha, depois vai para outra, depois vai para outra, exatamente. Vai perdendo medo, faça você mesmo, não é? Exatamente, esse é o nosso lema. Eu acho. Obrigada, Rafa. Imagina. Nosso último tema é o natural. É um tema que essa paleta está bem distorcida mesmo por causa da projeção aqui da tela. É um tema que a gente já fala, ele vai mudando de nome, ele vai mudando de carinha ao longo dos anos nas tendências da Souvenir, mas que realmente não tem como não falar. Cada ano a gente vê novos aspectos na nossa sociedade relacionados à nossa reconexão com a natureza, o natural, a conexão que mora nas nossas escolhas, né? Então, de novo, quando a gente fala de futuro, dos carros voadores e tudo mais, esse futuro, na verdade, ele está sendo um futuro que olha para o passado, né? A gente, há 10, 20 anos atrás, não conseguiria imaginar um 2020 tão natural, tão ancestral, como que a gente tem visto agora, né? Como que a gente tem buscado e vivido nesse momento. Então, nossa forma de consumo muda, a gente tem buscado alimentos cada vez mais naturais, orgânicos, né? Existe um grande despertar mesmo para o locavorismo, comprar produtos locais, comprar direto de quem fez, né? Fortalecer essa economia circular, essa economia mais humana, mais próxima. Né? O futuro é mais humano do que nunca, né? E nós, humanos, somos parte da natureza e não da máquina. Né? Então, esse é um insight desse tema. A gente tem alguns updates nos tons de verdes esse ano. O ano passado a gente fez uma foto super bonita e falava dos verdes da floresta, são verdes mais profundos, que continuam muito fortes, sim. Mas a gente vê alguns verdes mais amarelados, né, como uma luz batendo nessa folha. A luz, quando passa por dentro da folha mesmo, que é maravilhoso. São alguns verdes mais amarelados, mais temperados, né, aparecendo na paleta de tendências. O palmeira é a cor update desses verdes esse ano. É uma cor que o ano passado tinha o floresta úmida, que era um verde bem profundo, bem fechado, como a cor principal. Esse ano a gente já tem outros tons de verdes, como o verde palmeira, que é esse verde mais amarelado, mais iluminado, né? Ele ganha um calor do sol.
nesse projeto lindo que foi que tem um uso desse verde nos tetos, inclusive, né, totalmente rústico. Um projeto lindíssimo de um apartamento que parece uma casa, né, super elegante. De novo, já misturando um pouco com a tendência do ideológico aqui, que é envelopar o ambiente com uma cor. O verde é dessas cores que não tem contraindicação nenhuma, nunca, seja lá qual for o tom de verde. Aqui acompanhando esses updates dos verdes que se misturam com os amarelos. Então, a gente tem tons de mostarda, como o quentão, né? O Seiva do Cajueiro, que é um amarelo ligeiramente esverdeado, né? E outros tons de verde um pouquinho mais amarelados. Não resisti, estou compartilhando a foto da revista que saiu na capa esse mês. Eu não resisti porque eu acho que esse cara ele tem ele não teria exemplo melhor de trazer alguém aqui, de mostrar a casa de alguém, como o Rosenbaum, né? O Rosenbaum abriu a casa dele, ele está de casa nova, enfim, a casa dele é um apartamento que é uma verdadeira floresta mesmo, uma floresta com muita luz, né? Com muitos tons de verde, com muita reconexão. Então, esse futuro utópico, se a gente pensar em reconexão com a natureza ou com a ancestralidade, de voltar aos primórdios exatamente como era antes, isso não é possível. A gente está se reinventando nesses nossos modos de viver, né? Nesse futuro que é agora. Eu acho que é um belo exemplo esse apartamento, que é uma verdadeira floresta, assim, poucos móveis, né, mas muito, muito, muito verde mesmo. No meio da sala, enfim, rede, é como se você estivesse, né, ali na floresta. Então, essa nossa paleta de verdes também reflete isso. A gente já vem falando de tons terrosos há algum tempinho. Eles também não se mostraram vencidos nesse momento. A gente continua vendo muitos tons terrosos, são características cromáticas. A cor não é super vibrante, ela não é super cromática, ela é mais amena, mais empoeirada, mais abafada, mais natural. E esses tons continuam, tons de laranjas, amarelos alaranjados, amarelos queimados. E essas cores são uma resposta, na verdade, a essa nossa busca por tatilidade mesmo, né? A gente não quer carro voador, a gente não quer essa coisa que não toca, que não pega, que não aperta o botão, a gente quer cada vez mais toque mesmo, né? Então, nada como a terra, como os têxteis, né? Como o fazer manual, que a gente também já vem falando nos últimos anos de tendência, né? Como o design e o designer tem se tornado essa ponte entre um resgate cultural, né, a sustentabilidade, o resgate cultural, um despertar da nossa consciência natural, né? Aqui alguns exemplos. O Terra Roxa, que foi a nossa cor do ano de 2018. Eu trago aqui algumas peças do Paulo, que é um dos nossos convidados, está aqui, Paulo Alves. E um pouco do que a gente conversou também, do que eu vejo no trabalho do Paulo, é justamente ele provoca uma mudança na forma como a gente olha para esses objetos cotidianos, né? Eu olho para o teu trabalho, Paulo, eu vejo árvores, sempre. Eu não consigo ver outra coisa, né? E queria que você contasse um pouquinho para a gente da história do teu trabalho, como você achou esse caminho, né? Qual a tua relação com a natureza e como você encontrou esse caminho. Você contou uma história interessante sobre o seu nome também, eu acho bacana compartilhar isso. Essa história eu morro de vergonha, mas tem graça. Está funcionando? Esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Está todo mundo vendo? Está escondidinho aqui. Oi? Quer sentar aqui do lado? Não, tá bom. Tá ok? Então, estou adorando aqui participar. Obrigado pelo convite. Opa, agora ponto. Estou adorando estar aqui nesse bate-papo aqui. Muito. Isso que você falou dos carros voadores, você falou umas 30 vezes dos carros voadores. Esses carros, na verdade, estão voando para longe da gente, né? A gente agora, eu não quero mais carro. Estou doido para me livrar do meu. Já é pequenininho e daqui a pouco vai virar zero, vai voar mesmo. Mas, enfim, essa história de... Eu comecei a fazer móveis mais retos porque eu acho que eu sou, talvez o fato de ter nascido no interior e ter tido uma infância bastante concreta, pé no chão, subir em árvore para pegar uma fruta e comer,
essas coisas de verdade, né? Que a vaca, né, você pega na teta e tira o leite, não é uma caixinha que você corta o bico e bota no copo, né? E depois fui fazer faculdade de arquitetura numa escola de engenharia na USP de São Carlos, que é engenharia mesmo, né? Então, eu acho que isso que me levou para fazer essa coisa toda reta. Dali eu vim para São Paulo para trabalhar com a Lina Bobardi, não consegui trabalhar pessoalmente com ela, mas na última obra dela e na primeira organização do acervo na Casa de Vidro, aquilo chacoalhou minha cabeça de um tanto, né? Foi a minha formação, realmente foi ali. Dali fui para a Marcenaria Baraúna, de novo, tudo ângulo reto, né? Então, eu comecei marcenaria fazendo coisas muito retas, né? Buscando uma simplicidade e tal, conectado já com a natureza, com a diversidade de madeiras, de cores que a gente tem, né? A gente está falando de cores, a gente tem no Brasil a maior variedade do planeta, são 12 mil espécies de madeiras, 12 mil espécies de árvores. Você imagina uma paleta com 12 mil cores. Quantos que a Souvenir tem? Mas, enfim, isso me levou grande parte da vida. Eu fiz vários móveis retos, que eu adoro até hoje, e continuo fazendo, né? Mas chegou um momento que eu precisei romper com aquilo, na Marcenaria Baraúna, para ser mais específico, sair para a carreira solo, porque eu precisava de mais liberdade. Essa liberdade que eu tinha no interior e que aprendi com a Lina Bobardi, né? E, com essa liberdade, eu comecei a fazer outras formas. E aí, um belo dia, me convidaram, a Zizi Carderari me convidou para fazer uma grande estante no lounge do São Paulo Fashion Week, para ser uma divisória, uma coisa de 5 metros de comprimento, assim. E um amigo tinha me dito que Alves vinha de árvore. Eu já estava completamente conectado com madeira, com árvore, com floresta, com tudo isso, acho que sempre fui. E aí eu resolvi fazer uma estante em forma de árvores, né, que sustentavam prateleiras, que virou essa divisória, eu chamei de floresta. Dali a pouco eu fui pesquisar um pouco para escrever sobre né? As pessoas pedem explicação, falei, vamos lá buscar, escrever, fazer um texto. As revistas adoram, né, que a gente explique. Então... Aí eu fui pesquisar e descobri que Alves não vem de árvore, né? Então foi um empurrão errado. Mas o meu nome completo é Paulo Alves da Silva Filho. Silva é selva, é floresta, né? Os imigrantes que chegavam no porto aqui para o Brasil, que não tinham uma origem assim, Figueira, Ferreira, alguma coisa, né? Porque eles vinham para buscar, fugindo de alguma coisa, uma situação religiosa ou financeira, sei lá, né? Ou da polícia, não sei. Mas, enfim, todo tipo de gente veio para cá. Ainda bem, né? Senão a gente não estaria aqui com essa diversidade toda. Então, ele trocava de nome. Era rebatizado com outro nome, outro sobrenome. E quem não tinha eira nem beira, não tinha nenhuma história dessa assim bonita para colar no nome, era da Costa, se fosse ficar pelo litoral, ou da Silva, se fosse subir para trabalhar nas fazendas de café. E eu vim desses da Silva. Então, como a estante eu botei floresta, eu acabei acertando, mirei num bicho e acertei um outro maior ainda, né? Essa que é a história. Tem a ver com você, né? A gente falou que não existem coincidências aqui também, né? O teu design, como eu falei, ele remete a isso, né? Você descobriu um caminho por uma história, talvez, que te motivou a buscar essa forma de árvore, né? Mas eu adorei essa brincadeira e daí passei a fazer. Entrei numa pesquisa e estou até hoje, né? Como a gente tem a própria marcenaria, então a gente pensa e já vai lá e faz. Então isso é ótimo porque vai multiplicando. E fiz vários móveis e continuo fazendo com outras, tentando olhar de outros ângulos esses galhos de árvores, né? Que são a minha inspiração. Hoje ainda se fazem móveis como se fazia quando você começou a trabalhar com marcenaria, com essa consciência sustentável, digamos assim, de reflorestamento. Como é esse cuidado hoje com o trabalho de marcenaria? Cada vez mais, né? Naquele momento ainda estava muito incipiente, né? Isso a gente está falando aí no 24 anos atrás, quando eu comecei. Isso era muito, as pessoas não tinham esse papo de selo FSC, isso estava muito pontual e muito pouco presente no dia a dia das pessoas, na mídia e tal, né?
O próprio Sérgio Rodrigues, né? Ele dizia: eu sei, fui eu que acabou com o jacarandá, com o jacarandá da Bahia, né? As pessoas não tinham essa consciência lá atrás, né? Com o tempo é que a gente foi tendo um pouco essa, né? Tem o Maurício Azeredo, que eu acho que é um grande designer, assim, mais que designer, acho que um pesquisador de madeira, essa coisa de conhecer todas as espécies, além de história do design brasileiro, e foi esse cara que mostrou para mim de um jeito muito concreto, uma exposição que teve no MASP em 99, pegou todo o subsolo do museu, uma exposição organizada pela como é que ela chama? Fugiu o nome agora, enfim, daqui a pouco vem. Ela fez um livro e montou essa exposição, que ficou lá 3 meses, e ele tinha lá 50 espécies de madeira diferentes e móveis aplicados. Ele tem um gaveteiro que tem 36 espécies de madeira no mesmo, cada gavetinha é uma madeira diferente, uma cor diferente, enfim. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência, eu acho que por um movimento global geral, né? Não é o que eu acredito que menos faz com que a gente vá atrás disso é essa imposição do selo, do certificado. Isso, eu acho que isso é uma interface não amigável. É como se os computadores até hoje tivessem aquela cara né? de DOS, sabe? Aquela coisa toda. Não ia ter todo mundo com o computador na mão, né? Eu acho que a sustentabilidade ainda precisa ter um jeito diferente de falar, né? Eu procuro falar, isso aqui eu faço desse jeito para falar de sustentabilidade. É o meu jeito de falar de sustentabilidade sem ser ecochato, né? Tem muito que evoluir ainda, mas o futuro daquele passado lá do jacarandá já não é mais o mesmo, né? A gente não está usando, a gente deseja sim ainda o natural e a madeira, né, mas de uma forma diferente, né? Casa tem que ser um lugar que tenha muito da tua personalidade, da tua memória, tem a tua cara, né? A natureza faz parte do meu dia a dia de várias maneiras. É descer a escada, abrir a porta que dá para esse jardim e olhar a natureza que me circunda, que eu acho que para uma paulistana é um privilégio absurdo. Como eu tenho muita fruta aqui, então atrai borboleta, passarinho, até macaquinho. É um ritual de começar bem o dia, de espantar mau humor e agradecer. Esse vermelho acolhedor de chão de casa de vó que subiu pelas paredes, tanto da cozinha como da varanda, e vem um acolhimento de uma memória super afetiva. Acho que não tem como a gente enjoar das memórias da gente, né? E essa casa se transformou numa palavra chamada aconchego, que eu acho que lar tem a ver com aconchego. Cor tem muito a ver com aconchego. Antes das cores, eu percebi que era uma família que estava buscando um ambiente mais alegre, mais aberto, né? Eu acho que casa, né, essa coisa mais do pé no chão, da terra, eu acho que pede, né? Você ter jardim, você ter um quintal, você ter um pomar. No meu trabalho é essencial essa minha relação com a madeira. Numa pracinha ao lado eu vi que estavam derrubando uma árvore, que era uma goiabeira enorme. Eu falei, não, eu posso levar esse... Casa tem que ser um lugar que tenha muito da tua personalidade, da tua memória, tem a tua cara, né? A natureza faz parte do meu dia a dia de várias maneiras. É descer a escada, abrir a porta que dá para esse jardim e olhar a natureza que me circunda, que eu acho que para uma paulistana é um privilégio absurdo. Como eu tenho muita fruta aqui, então atrai borboleta, passarinho, até macaquinho. É um ritual de começar bem o dia, de espantar mau humor e agradecer. Esse vermelho acolhedor de chão de casa de vó que subiu pelas paredes, tanto da cozinha como da varanda, e vem um acolhimento de uma memória super afetiva. Acho que não tem como a gente enjoar das memórias da gente, né? E essa casa se transformou numa palavra chamada aconchego, que eu acho que lar tem a ver com aconchego. Cor tem muito a ver com aconchego. Antes das cores, eu percebi
que era uma família que estava buscando um ambiente mais alegre, mais aberto, né? Eu acho que casa, né, essa coisa mais do pé no chão, da terra, eu acho que pede, né? Você ter jardim, você ter um quintal, você ter um pomar. No meu trabalho, é essencial essa minha relação com a madeira. Numa pracinha ao lado, eu vi que estavam derrubando uma árvore, que era uma goiabeira enorme. Eu falei, não, eu posso levar esse tronco? E está aqui, virou esse o pilar que sustenta essa varanda, né? Uma forma completamente orgânica, né? Esse galho que hoje deveria estar, sei lá onde, né? Ia ser picado, jogado fora, virou a estrutura da varanda. A sustentabilidade sempre foi muito importante na vida da minha família. A gente tem energia solar aqui, a gente tem água de reuso, a gente recicla lixo e a gente tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental, que é o planeta que a gente vive, né? É a casa da gente, então não tem como. Regina, obrigada por abrir essa casa linda para a gente. Foi uma grande surpresa esse jardim, a casa da Regina. A gente não espera esse jardim, né? Vai entrando e, de repente, ele se abre. Conta um pouquinho para a gente, Regina, a história dessa casa, assim, dessa tua busca por uma casa, por estar mais próxima da natureza e da tua relação com o Paulo. Como que vocês se conheceram? O que o Paulo está fazendo aqui na sua casa? Bom, obrigado pelo convite. Essa casa é o sonho de 4 pessoas, né? Eu, meu marido e meus filhos. A gente tem muita memória afetiva de quintal. Meu marido é mineiro, e eu sou de uma família meio italiana e meio portuguesa. Os italianos moram tudo junto, embolado, em volta de um quintal e de um jardim. E cozinha. Oi? E aí, bom, a casa começou num projeto que ela não era muito desse jeito, ela tinha uma varanda muito pequenininha até, e a gente pediu para abrir, para fazer esse espaço, a gente queria quintal. O Paulo entrou quando a gente começou a fazer, eu e a minha filha, a gente um dia começou a fazer o nosso caderno de sonhos e do que a gente queria nessa casa, e a gente foi achando uma cozinha, e uns móveis e várias coisas que a gente foi ficando apaixonado. Descobriu que tudo que ligava aquilo era o criador. E aí a gente entrou em contato com o Paulo, que escutou 4 pessoas falando sem parar, e cheio de referências e de que queria, e o resultado está aí. Uma das coisas que você comentou quando a gente foi na sua casa, né, foi desse cuidado da escuta, né, que ele teve. Então, a gente tem aqui experiências de pessoas que fazem seus próprios projetos, enfim, mas essa escuta do profissional também, que é fundamental, né? Como que foi a escolha das cores? Como que vocês chegaram nessas cores que representam tanto a sua memória, né? Bom, o Paulo tem uma qualidade que eu acho linda em qualquer ser humano, que é a qualidade da escuta, de ouvir o outro e prestar atenção. Eu tenho uma necessidade muito de cor na vida, porque é a minha matéria-prima de trabalho e também é o que me remete ao afeto. Você falando de cores em casa, na minha casa cada quarto tem uma cor, que o Paulo escutou as histórias de cada um e veio. No caso aí, ele escutou muito sobre a minha memória afetiva de quintal, de casa de vó, que na minha épocazinha era esse vermelhão que era cimento queimado, né, de chão. E aí a gente foi construindo isso em cima de todas essas memórias afetivas, principalmente as de casa de vó, de encontro de família. Enfim. Vocês estão falando essa coisa de escuta, né? Vocês duas falaram, e realmente eu acho que é a principal ferramenta assim, para o arquiteto, para o designer, que vai fazer um trabalho específico para alguém, né? Eu acho que a gente tem que ouvir muito, né? Eu vivo falando para os meninos que trabalham comigo na minha loja, enfim. Se a pessoa vem, ela tem que falar tudo, não interrompe não, deixa ela falar. Às vezes ela só precisa falar,
né? Mas aquilo acaba contaminando a gente, e eu sou muito da intuição, apesar de ter toda aquela coisa rígida lá, da escola de engenharia e tal, tudo, mas eu sou muito da intuição. Eu acho que isso... E a coisa vem naturalmente. Às vezes alguém me chama na casa dele porque ele quer fazer um móvel que acha que está faltando ali, e às vezes eu falo, não é um móvel, você precisa só pintar essa parede de rosa. Eu sou um péssimo vendedor, às vezes, mas eu falo aquilo que eu acredito, né? E, nesse caso da Regina, realmente, eu fui escutando cada um e fazendo o ambiente particular de cada um, e nessa coisa ali eu entendi que era a Regina que usava mais, que trabalha em casa, que fica muito mais, escutei muito mais ela para fazer, né? Então, a gente começou pintando a cozinha, que meio se abre para a sala com esse vermelho, e ele foi se estendendo lá para o muro, enfim. Esse jardim, por incrível que pareça, é em cima de uma garagem, está em cima de uma laje. Isso não é terra, tem um pouquinho de terra só. Sim, Né? isso me surpreendeu até quando eu entrei na casa. E a gente acabou usando muito azul, vermelho, e tem o verde, que, né, sem essas árvores todas que estão crescendo cada vez mais. A casa já tem uns 7 anos, Regina, por aí. Né? E aí, um dia, dando uma entrevista sobre isso, me perguntaram, olha, escuta, as pessoas querem entender essa coisa da paleta, né? Eu não entendo direito por que querem entender, mas querem entender, querem uma fórmula, né? Você trabalha com isso. Como assim você combina azul, verde e vermelho? Né? E eu não soube responder. Fiquei com aquela coisa na cabeça, é fácil pela intuição, a gente foi escolhendo cada cor e deu isso. Aí eu viajando um dia de carro, voltando para visitar minha família no interior, de repente se descortinou as 3 cores na minha frente. A terra é dessa cor, esse vermelho, né? Você é de Londrina, sabe disso. Né? E o céu é muito azul, diferente desse cinza aqui que a gente tem, é muito azul. E o verde, a natureza. Está aqui, gente. Eu aprendi na infância e não esqueci de falar na hora da prova. É a nossa maior inspiração. E, ao mesmo tempo, quer dizer, eu fui fazendo isso para escutar e para resolver a questão da Regina, da família dela, e aquilo estava dentro de mim, então a conexão está aí. Né? Eu acho que mesmo porque também nessa casa da memória, né, é uma casa que tinha essa inteligência já de cores, né, que é uma inteligência mais natural, mais intuitiva, né? Hoje a gente tem tanto recurso e tanta opção, né, vai ficando cada vez mais complexo, né, voltar a essa simplicidade, né? E essa história do galho também é fantástica, assim, é uma versão Paulo Alves aí que para poucos, né? Só para Regina, no caso. Nada, todo dia corta uma árvore na rua, é só comprar um carro com... Eu estava falando para não ter mais carro, né? Enfim, às vezes você acha umas madeiras na rua. Bom, gente, esse bate-papo, muito obrigada a vocês por abrirem a casa de vocês, por se abrirem para a gente também, para compartilhar essas experiências de cores. Tem mais sobre esse conteúdo, eles deram uma entrevista super bacana para a gente no catálogo de tendências da Souvenir que vocês vão receber agora. Né? Tem essas histórias e muito mais. Quando a gente fala de tendências, eu acho esse formato hoje é muito novo para mim, né, Rafa? Também nunca fiz um trabalho assim colaborativo com a participação de vocês na apresentação também. Na verdade, a gente aprendeu muito mais esse ano no trabalho de tendências com essa individualidade, com essa intuição, com esse saber inato dessas pessoas e de todas as outras, né? Eu acredito que cor é uma linguagem universal, né? Existe um momento ou algum clique para desbloquear talvez essa linguagem, né? Mas ela é universal. Todos nós sabemos, entendemos sobre cores. Basta a gente se conectar com a energia dela, né? Pode falar. O que eu acho bacana é que são 3 histórias, 4 histórias. São diferentes uma da outra, né? Só que todas são coloridas, né? E o que mostra é que a cor pode ser presente de várias formas. As pessoas são diferentes, né? E a cor ela se manifesta de diferentes formas, né? Então acho que mostra a diversidade, né, do ser humano, né? De cada história, cada pessoa tem uma história. Então, acho que isso que é bonito da Souvenir, ter feito isso com pessoas, com vários perfis, não é? Não teria como ser diferente, porque cada pessoa é individual mesmo. Mas eu achei muito singelo, muito sensível, sabe? Contar essa história. Queria também agradecer.
vocês. Realmente teve essa conexão com você, Ana. O Rafa eu já conheço já há muitos anos, reencontrei ele. O Lucas, eu realmente tive essa empatia logo de cara com todo mundo. Queria agora, na frente de todo mundo, realmente agradecer de coração. Foi uma experiência muito boa. Falar, expor, né, o que eu acredito, a minha percepção do mundo, que é um pedacinho só, né, do que eu acredito, como me relaciono com as pessoas, né. Depois a gente saiu para almoçar, saímos para, foi gostoso, foi um momento muito gratificante para mim, e é isso que eu ia falar. Obrigado. Obrigada a você por compartilhar tudo isso e inspirar a gente. Obrigada a todos vocês. O que o Rafa disse é exatamente a mensagem da Souvenir já há algum tempo. Desde o ano passado, a gente colocou até um espelho no catálogo, né? Qual é a cor do ano? Né? O que a gente está fazendo aqui? Né? Estamos falando sobre tendências, mas de onde é que vem essa tendência? Né? E, por muito tempo, a palavra tendência ela foi diretamente ligada a uma palavra que eu detesto, que é ditar. Ditar vem de ditadura, ninguém dita nada. Quem dita a nossa vida somos nós. Né? E mesmo assim é uma palavra pesada, a gente deve muito mais fluir e sentir, assim como essas pessoas aqui compartilharam com a gente esse conhecimento de cor. A nossa paleta de cores ela é um estudo que ela tem uma base comportamental, como vocês viram, eu passei um pouquinho para vocês, tem uma base estética. Existem muitas cores no mundo, existem muitas pessoas e muitos consumidores. A Souvenir é uma marca que atinge milhares de pessoas que, a hora que decidem que vão pintar de vermelho ou de azul a casa, se deparam com 300, 400 tons diferentes. É super difícil para muita gente isso. Então, o trabalho da Souvenir, esse trabalho de tendências, ele tem muito esse objetivo de filtrar um pouco as informações, de editar para as pessoas alguma coisa que se coordena dentro do mercado, de certa forma. Elas vão ver objetos de palha, de madeira, tons terrosos, o que o mercado oferta se coordena de alguma forma para facilitar a vida dessas pessoas. Isso é muito importante, é um serviço, é muito bonito isso por parte da Souvenir. Mas o que o Rafa acabou de dizer é justamente no que a gente acredita, né? Nas cores de cada um, nos momentos de cada um e na história de cada um. Por isso que vocês estão aqui. A gente quer cada vez mais ouvir essas histórias, muito mais do que as nossas histórias, o nosso trabalho. A paleta de cor está disponível no catálogo de vocês. A gente tem ali desde o ano passado, essa paleta gigante de amarelos aí. Eu não sei se vocês conseguem perceber olhando assim, né? Tem cores que têm em menores quantidades, outras em maiores quantidades. Tons de verdes mais naturais, não tem verdes muito clarinhos ali. Né? Os azuis profundos, muitos rosas, um miolo rosado ali de rosas e alaranjados. E a gente queria saber qual o palpite de vocês para a cor do ano. Né? A cor do ano passado foi o terra roxa. Né? É o terra roxa, nem passou o ano ainda, parece que acabou já. Né? E eu vi tanto terra roxa por aí, eu vi histórias lindas de pessoas que encontraram no terra roxa um acolhimento, né? Uma sensação, um sentimento de colo, de contato com a Mãe Terra, que trouxeram essa cor para casa. O próprio Michel Lotti, que é um querido, um amigo nosso também, que pintou a casa inteira de terra roxa, a sala inteira parece um útero, assim, pessoas que realmente se conectaram com essa cor. A gente continua acreditando nas mesmas coisas, não muda, né? Nosso movimento e todas as mensagens do que eu trouxe aqui para a gente hoje, incluindo as mensagens de vocês, né? Eu ouvi de vocês todos a palavra memória, a palavra lembrança, a palavra afeto, né? Então, quando a gente fala de cor, a gente está falando disso, a gente está buscando isso, e a casa, né, também deve refletir isso. Alguém gostaria de dar um palpite? Um palpite não só da cor do ano, mas a cor do ano por quê? Eu não tenho mais. Acabou. Oi. Oi. Conseguiu?
Olha, muito legal o que vocês falaram. Muito obrigado por tantas coisas bacanas que a gente escutou aqui hoje e tantas referências legais que a gente pôde perceber. Em relação à cor do ano, você falou da casa do Michel, como é interessante a gente entrar num ambiente todo terra roxa, né? E eu estava com ele esse fim de semana e ele falou como isso trouxe ele para a terra, para a conexão que a gente hoje está todo mundo meio louco, meio perdido, e de repente a cor consegue enraizar você no seu centro, né? Eu achei isso muito bonito. Então, eu não tenho assim um palpite da cor do ano, né? A gente está vendo escrito lá fora a cor do ano, alguma coisa nesse sentido, mas o porquê dessa cor, eu acho que é interessante essa conexão com o ser humano, né? Isso eu percebi vendo a cor 2018 em ação, e eu achei isso profundo demais. E, na verdade, essa parte de cor é uma coisa que eu tenho aprendido recentemente mesmo, de me conectar com as cores. Isso está sendo mágico, para falar a verdade. Então, eu acho que não é nem um palpite do que vai ser, mas eu queria entender o motivo pelo qual vocês escolheram essa cor, que, gente, sério, está ali. Então, eu sei que é alguma coisa nesse sentido, mas eu queria saber o porquê. O quê? O nome da paleta de cor? Para a gente está precisando, nesse momento, eu acho... A gente está precisando, justamente nessa cor, nesse momento da nossa vida, se alegrar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é muito bacana. Você conseguir deixar a sua casa mostrar para você que sim, vai. Sabe? É isso. Eu acho que não tem um nome que eu consiga falar, mas é tipo, vamos, é isso aí, cara, tá tudo certo, vamos embora. Eu acho que é isso que eu gosto mais, eu acho que é isso que a gente está querendo. E cada um encontra a cor que te traz essa sensação, né? É mais uma sensação do que uma única cor, né? Essa não é a cor do ano está fora mesmo, pronta para vocês experimentarem. Essa cor está muito clara, esse é um equipamento eletrônico, ele emite muita luz, ele não consegue, muitas vezes, chegar nesses tons terrosos. Olha só que dissonância, né? Eu tenho sempre muito problema com tons terrosos e LEDs. Eles não se conversam. Então, é aquela muito brilhante. A nossa cor do ano, ela é, ao mesmo tempo, nostálgica. A gente falou aqui dessa tecnostalgia. Mais um para o cemitério. Ainda tem um vivo aqui. Gente, sou eu acho que estou desmagnetizando aqui os microfones, né? Bom, é uma cor que traz um sentimento de nostalgia, né? A gente pensou nessa cor justamente não pela cor em si, mas uma sensação, né? Como você disse. E uma sensação em casa. O que seria uma sensação, um momento gostoso de estar em casa, né? Aquele momento das 5 da tarde, quando entra aquele sol, aquela luz dourada pela janela. Eu acho que não tem sensação melhor do que aquela. Assim, acho que talvez muitas pessoas se identifiquem com essa sensação, né? Esse dourado, essa luz nostálgica, mas é uma nostalgia boa, gostosa, né? É uma nostalgia de realmente lembrar. A gente está aqui falando de futuro, mas lembrando o tempo todo que a gente é humano, né? Que a gente sente, que a gente tem memórias, que a gente tem histórias de vida e que isso ninguém vai tirar da gente, máquina nenhuma. Eu não troco o meu cérebro, minhas memórias, minhas histórias por um chip, jamais, né? Então, essa é uma cor que traz isso, né? Ela é moderna e, ao mesmo tempo, moderna em todos os sentidos. A gente tem visto o modernismo como essa nostalgia no design e na arquitetura nesse momento também. Aqui no Brasil, fortíssimo isso, no mundo todo, né? Ela é alegre, Luffy. Tem a palavra alegre lá. É uma palavra que ela traz um otimismo. Ela traz otimismo, ela dá esse up na gente, né? A luz traz isso para a gente. Então, foi uma cor escolhida a partir dessas sensações, né? Desses sentimentos, dessa atmosfera que a gente acha que essa cor consegue proporcionar. Assim como você entrou na casa do Michel no Terra Roxa, o que seria estar dentro dessa cor, né? Então, essa é a nossa cor do ano para 2019. Essas são as sensações que a gente deseja proporcionar. O nome da cor é Quentão. Ela tem nome de calor também. Você falou de calor, né? Eu acho que é alguma coisa quente, né? Alguma coisa que aquece. E realmente essa cor ela aquece a alma, né?
Infelizmente, ela está muito amarelão aqui. Ela não é esse amarelão todo, né? A gente tem essa foto que foi produzida pelo Audiflose, a fotografia do Denilson Machado, que cuidadosamente também editaram o mobiliário, tentando trazer essa casa que ela é contemporânea, né? Tem um mobiliário ali que é um novo modernismo do Giacomo Tomasi, mas tem também um Sérgio Rodrigues ali no meio. Então tem essa memória, essa releitura, que é o que a gente está vivendo hoje nas nossas vidas, nas nossas casas e no design também. Sejam bem-vindos às Tendências 2019. Cada cor dessa paleta tem um significado. Basta cada um se conectar com essa cor, entender e buscar o significado dela, né? A gente falou de alguns aqui, dos rosas, violetas, do amarelo, de alguns tons de verdes, mas tem bastante história aí para vocês. Mais importante do que a cor do ano da Souvenir, como sempre, é a nossa cor do ano, né? A cor do ano de cada um. Eu me descobri pintando o caso semana passada. O Rafa falou, se surpreendeu, né? Quando eu falei para ele as cores que eu estava usando na minha casa. Não tem nada a ver com tom terroso, apesar de eu sempre fui uma pessoa de terra, né? E eu estou vivendo uma outra energia, uma mudança agora. Então, que cada um encontre o seu momento. Pode ser que ele esteja conectado a uma tendência, a um movimento maior, né? Eu continuo sendo uma pessoa de terra, mas não mais na minha casa. Estou saindo do térreo do primeiro andar e estou subindo. Eu preciso de ar. Então, muito provavelmente, a minha paleta não esteja tão conectada com terra roxa mais, porque sempre foi terra roxa. Então, essa é a mensagem para vocês. Encontrem a sua cor do ano. # minha cor do ano. A gente quer saber, a gente quer ouvir a cor do ano de cada um. Muitíssimo obrigada. Rafa vai dar uma palavrinha com vocês. Muitíssimo obrigada. Amanheceu, o Golden Hour passou. Estamos aqui. Obrigado, Aninha. Bom, pessoal, acho que eu vou ficar de costa para todo mundo. Vou ser bem breve, eu queria agradecer primeiro a todos vocês, essas 5 pessoas maravilhosas que fizeram esse trabalho para a gente, a equipe de comunicação, o Lucas, todo o time que trabalhou bastante para isso aqui sair do papel. E todo mundo roubou o que eu ia falar aqui, então eu não tenho muito, né? O Rafael, principalmente, roubou tudo o que eu ia falar. Porque tem uma coisa muito legal que a Souvenir vem trabalhando já há um tempo, e esse ano, com a marca nova, com o posicionamento novo, a gente consegue colocar isso para fora de um jeito muito verdadeiro, né? A gente já vem fazendo isso há muito tempo, mas é justamente os protagonistas, quando a gente olha para um ambiente, não é a cor na parede, é a pessoa que está ali. Então, a representação daquele ambiente está na história de cada pessoa. E a gente fica muito feliz de poder colaborar com essa história. Então, a gente fica muito feliz de poder estar presente em cada momento, né? Quando a pessoa começa a pensar num verde, começa a pensar num azul, começa a pensar num roxo. Eu lembro que, quando eu fui pintar meu apartamento, eu comprei 6 tons de azuis diferentes, para eu poder chegar num azul que está lá hoje, na sala, e às vezes eu passo lá e podia ser um pouquinho mais escuro. É um processo muito pessoal, né? Então, e a nossa marca, ela fica contente, né, de poder fazer parte dessa história toda e saber que, para ajudar as pessoas a construírem a história delas, a gente pode oferecer um pedacinho da nossa, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez por tudo, agradecer vocês todos pelo trabalho, e quando a gente coloca muito carinho nas coisas, elas saem lindas, né? E aí esse é o nosso trabalho de tendências para 2019. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez.